Obrigada a todos por estarem aqui, por dividirem esse propósito que a gente tem em comum, que é fazer a administração pública progredir, funcionar, que é vencer esses desafios que a gente é colocado como integrantes da administração pública, né? Não só como cidadãos, mas também como integrantes da administração pública. Então, obrigada também aos colegas que vêm aqui para brilhantar esse momento, né? Estaremos juntos trocando informações. E eu até brinquei com a Fernanda, com a doutora Fernanda Guarido, que o grande desafio de você aceitar um convite para 15 minutos é escolher aquilo que você vai falar em 15 minutos, né? Se você nos dissesse, vamos falar 1 hora, vamos falar 4 horas, 8 horas, é mais fácil do que você escolher o recado para dar em 15 minutos, porque, afinal de contas, a administração pública é tão rica, tem tantos aspectos que a gente gostaria de abordar, de falar, de melhorar, que você comete aqui uma escolha trágica, com um custo de oportunidade altíssimo, né, sob pena de não abordar coisas que sejam muito importantes a vocês. Pessoal, quem está chegando nos municípios, na administração pública, seja muito bem-vindo, né, que vocês consigam fazer um trabalho muito profícuo, muito produtivo. Quem está renovando gestão, que sejam mais 4 anos em que vocês terminem de entregar projetos, consigam dar essa continuidade, cientes de que na parte de contratos e licitações, né, vocês vão pegar aí a primeira gestão inteira da NLL, né? Na verdade, agora, apesar de muito ter se falado, de muito ter acontecido, o que a gente percebe? Que já há muitas licitações no âmbito do bojo da NLL, mas há muitos contratos sendo executados ainda sob a égide da 8666. Então, quem pegou a administração pública agora está pegando aí um momento, uma zona de transição, né, e é muito claro também, é nesse ponto que acho que eu vou trazer o recado para vocês, é muito claro o intento do legislador, na NLL, de que seja promovido dentro do ambiente da administração pública um staff para contratos e licitações, uma estrutura de contratos e licitações. E essa estrutura, a gente sabe, não sai num toque de mágica, né, então a gente está ciente de que quem está entrando agora na administração pública terá, sim, o desafio de estruturar o seu ambiente de trabalho para comportar contratações no âmbito da nova lei de licitações. E mais, também terá o desafio de gerir contratos que foram feitos, assim, de forma experimental, né, porque todo mundo aprende fazendo, então a gente sabe que o pessoal que começou a contratar na nova lei de licitações vai ter cometido erros e acertos, né, isso é natural, e também vamos ter que gerir aí contratos que vêm ainda da 8666, quem se arriscou em fazer um contrato de inovação, quem está aí pensando na inovação, vi que tem o pessoal do meio ambiente, então muita gente aí pensando também em novo marco do saneamento, pensando em como gerir recursos híbridos, então agora vem recursos hídricos, agora vem iniciativa privada, não vem, eu quero uma parceria, eu faço por mim, como que vai funcionar, né, esse panorama um pouco assim, híbrido mesmo, que a gente vive na administração pública. Então, fico muito feliz de ver o pessoal de outros estados também falando, e quero dizer a vocês o seguinte: ainda que hajam diversos tribunais de contas, né, um para cada estado e mais alguns tribunais municipais, o controle externo ele é único, né? Então, nós somos balizados pelas mesmas normas e fazemos trabalhos semelhantes, né? Hoje existe a Tricom, a Associação de Tribunais de Contas, existe o Instituto Rui Barbosa, que hoje nos dita linhas de pensar que os tribunais de contas, em geral, praticam, né? Existe uma vertente muito forte hoje que diz assim: tribunais de contas, vocês não são mais instituições punitivas apenas, vocês são também instituições orientativas, vocês são instituições com papel educativo, pedagógico, se expedem recomendações, se fazem auditorias operacionais, mas assim, é lógico que mesmo no seio de recomendações e de orientações, existe por trás um papel do Tribunal de Contas de guardião da legalidade, existe um papel do Tribunal de Contas em verificar o gasto público a fundo. Isso não pode ser extraído do trabalho dos tribunais de contas. Então, existe essa parte muito legal, né, orientativa, gestor não é por aqui, gestor não é por ali, mas essas recomendações, realmente, elas podem vir a mudar até a culpabilidade de eventuais atos que aconteçam. Por exemplo,
Uma recomendação que o tribunal expressa, isso é norma do TCU, né, não é norma apenas de um tribunal de contas, em geral, recomendações, quando um gestor municipal recebe uma recomendação, ele está recebendo uma orientação do Tribunal de Contas que não está amparada por um dispositivo legal. Ela é uma melhoria de gestão. Então, eu digo lá para o meu amigo da Prefeitura de Maringá, porque eu sou bairrista, né, paranaense, nós nos achamos aqui, digo lá para o meu amigo lá da Prefeitura de Maringá, digo assim, normatize as atribuições do setor de licitações, né? Vamos lá, recomendações. Então, eu digo que estruture-se o setor de licitações, que você diga quais são as responsabilidades, eventualmente, da comissão, do agente de contratação. Você encontra respaldo legal para dizer sim, você encontra na lei ali alguns elementos, mas você vai regulamentar internamente. Pois bem, chegou lá na próxima licitação do município de Maringá e, eventualmente, eu não tive segregação de funções, né? Não tive cumprimento de alçada, não tive segregação de funções, vi que houve algum problema em relação à integridade ou qualquer coisa assim. Aquela recomendação que eu expedi à prefeitura lá atrás muda o tipo de culpabilidade que eu enxergo. Por quê? Porque se eu orientei a prefeitura lá atrás, que ela teria, né? Estou dando um exemplo simplório só para a gente conseguir dialogar aqui sobre o que são recomendações. Se eu orientei lá atrás você a instituir papéis, responsabilidades, cargos, normas sobre como atuar, e lá na frente você teve uma licitação, por exemplo, em que houve um problema, eventualmente um problema de favorecimento, um problema de sobrepreço, um problema de segregação, e eu peguei esse processo, estou descascando esse processo item por item, percebo que lá atrás você não tomou essa medida que você podia ter tomado. Então, assim, de alguma forma, você agiu em condição de falta de zelo ou desídia, né? Muda o teu tipo de culpabilidade ali. Aquilo que você poderia estar desavisado, não, lá atrás, numa recomendação do Tribunal de Contas, você foi efetivamente avisado de que não havia uma correta distribuição de papéis, que você não estava regulando quem deveria assinar, por onde deveria passar. Não tinha um parecer jurídico no processo, não tinha um controle prévio de legalidade, mas lá atrás eu falei para você que você tinha que ter instituído esse setor. Então, a forma com que o agente público é visto, depois que ele recebeu uma orientação e não tomou medidas para que essa orientação fosse cumprida, ela pode ser enxergada lá na frente quando algum problema de legalidade vier a ocorrer. Né? Além da recomendação, os tribunais de contas trabalham com determinações, né? As determinações são quando há um dispositivo legal que deve ser cumprido, então o tribunal determina, e além de tudo, há os outros processos em que há apuração de responsabilidade, de dano ao erário, enfim, são os papéis, em geral, do controle externo. Quando a gente entra, pessoal, na seara realmente de licitações e contratos, né, a gente percebe que os grandes filões ali, os grandes problemas que a gente encontra diariamente nos tribunais de contas quando se analisa editais de licitação, e hoje o que a gente faz é uma análise concomitante de muitos editais, né? Então a gente pega editais e dá uma olhadinha antes mesmo de abrir a recomendação e expede orientações ao gestor. Em geral, elas vão orbitar ali naquela tríade favorecimento, restrição, direcionamento, né, esse grupo de problemas ali, e daí vai entrar em outras irregularidades, como sobrepreço, superfaturamento, e eu queria falar sobre uma irregularidade muito comum, que é a desídia na fiscalização da execução. Né? Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, porque vocês vão certamente herdar contratos, né? E aí cabe a vocês realmente esse papel de zelo, de cuidado, para evitar incorrer na desídia da fiscalização da execução. Nós, como tribunais de contas, nós damos bolas dentro e bolas fora em relação a direcionamento e restrição. Por quê? Porque nem sempre o agente público que está contratando, ou mesmo nós, conhecemos as peculiaridades do objeto que está sendo contratado. Então, às vezes, aparenta, por exemplo, que seja uma restrição, mas depois vem uma justificativa por parte do contratante que você entende que determinada especificação técnica era de fato necessária, né? Porque às vezes, por exemplo, é o único sistema compatível com determinada planta, com determinado
né, planta, eu digo planta física de um imóvel, às vezes é o único sistema que se... Vamos lá. Então, falamos um pouquinho sobre o processo de contratação, o edital, né? Falamos que, às vezes, no edital a gente encontra indícios de favorecimento, restrição, direcionamento, sobrepreço, superfaturamento, e que, na análise das contratações, muitas vezes a gente enxerga o que se chama de desídia na fiscalização da execução. Aí você diz para mim assim, eu cheguei na prefeitura agora e caiu no meu colo fiscalizar, né, determinado contrato que eu não sei o objeto, que eu não entendo o que está sendo pedido, que não fui eu que contratei, que muitas vezes eu nem concordo com a forma que foi contratado, porque afinal de contas seria muito reducionista a gente dizer que existe apenas uma forma de fazer as coisas e que essa coisa é certa ou é errada, né? E até na gestão pública, onde há um caminho de legalidade, muitas vezes existem diferentes formas de se alcançar um objetivo dentro da legalidade. Então, o que eu devo dizer para vocês em relação a esse período, para quem chegou agora e está fiscalizando outros contratos, recebeu outros contratos, é o seguinte: além da questão da estrutura que eu citei a vocês no começo, essa seria a primeira dica que eu daria, né? Áreas, procurem estruturar a comissão de licitação, os agentes de contratação, a equipe de apoio, a equipe técnica, né, procurem normatizar, regulamentar o grupo de responsabilidades, o prazo em que determinadas áreas podem ficar com o processo. Isso parece uma coisa boba, mas a gente vê, assim, às vezes, processos de licitação que se tornaram emergenciais, mas passaram 60 dias na área técnica, passaram mais 30 na parte jurídica, e eles vêm dizer, nossa, mas nós precisamos, em nome da continuidade do serviço público, opa, não, pessoal, né, existe compromisso com esse prazo final, né, e o prazo final, ele não pode ser visto per se, o prazo final, ele tem que ser visto de forma retroativa. Quanto tempo eu preciso para contratar, de forma que eu não vá produzir um lapso de emergência, ou que eu não vá produzir um lapso de cumprimento de determinado contrato. Isso tem que ser olhado de forma retroativa. Você precisa planejar a licitação o tempo necessário para que ela aconteça sem esse tipo de sufoco no final, né? Sei que nós, que trabalhamos na administração pública, gostamos de fortes emoções, senão não estaríamos aqui, mas esse tipo de emoção é dispensável, pessoal, né? Não precisamos ficar ali às voltas com uma emergência que a gente mesmo sabe que não é emergência. Então, voltando, regulamentar as áreas por onde passa, o prazo onde esse processo pode ficar nas áreas. E outra coisa, quem é agente de contratação, se socorrer, e quando eu digo se socorrer, não é de forma boca a boca, né? Se socorrer com uma diligência por escrito no processo, da área técnica, da área jurídica, sempre que houver um ponto de tomada de decisão. Pessoal, eu vou reforçar essa tese para vocês, porque acho que isso é um ponto que vocês lembrarão ali ao longo dos próximos anos que se formará. Quem é agente de contratação precisa se socorrer de forma formal, estruturada, diligenciada, dentro do processo, da área técnica e da área jurídica, sempre que houver um ponto de tomada de decisão. Então, eu, Carolina, trabalho lá na Prefeitura de Maringá, né, meus preferidos aqui do chat, né, que brincadeiras à parte, estive lá no final do ano passado, tenho muito apreço pela cidade. Eu, Carolina, trabalho lá na Prefeitura de Maringá, não sei nada sobre pneus, mas preciso contratar pneus. Vou à área técnica, porque eu quero entender da área técnica o que é necessário numa contratação de pneu. Depois que eu ouvi a área técnica, eu vou lá no meu jurídico, preciso entender quais são os limites e legalidade para a contratação do pneu. Eu vou lá, bater na porta? Posso também, mas que eu vou pôr no meu processo? Eu vou pôr. Vai ter uma manifestação. Por quê? Porque eu não vou agir com desídia. Porque eu não quero ter no meu colo a chance de ter sido um agente público que não agiu com a devida diligência no processo. Então, assim, o que resguarda a conduta hoje de um agente público? Existem dois caminhos hoje para uma punição, para uma sanção
de um agente público. A primeira, dolo, e a segunda, erro grosseiro. Né? Hoje são os dois caminhos. Eu não estou agindo com dolo. Né? Para configurar dolo, eu vou ter que chegar na má-fé do agente público, eu não estou agindo com dolo. Agora, se eu não diligenciar, se eu não cuidar, se eu agir com desídia, pode ser que eu cometa um erro grosseiro. Por quê? Porque eu não entendo nada de pneu. Porque eu não conheço de licitação. Porque eu não sei exatamente como o processo vai ser. E aí eu caio numa tomada de decisão ruim com a minha assinatura, com o meu CPF. Enquanto eu deveria ter realmente um staff, um grupo, para me ajudar nessa tomada de decisão. Reforço, pessoal, o legislador nos entregou isso na lei. Ao falar de planejamento, ao envolver a alta administração, ao colocar a figura do agente de contratação, ao falar sobre ganhos de escala, ao falar de planejamento, de unificação de esforços no planejamento, racionalização da demanda, o legislador nos disse, precisamos de estrutura para as contratações públicas. Não estruturar as contratações públicas significa agir na contramão das orientações que nós tivemos com a nova lei de licitações. Né? E isso não está só velado na lei, mas está também expresso. Se eu tenho mais um tempinho, tenho, Fê? Tenho. Então, eu vou falar sobre uma segunda coisa importante. Né? Primeiro, falei sobre desídia, né? Necessidade de diligência. Falarei em relação à execução de contrato para a questão do objeto, né? Além do apoio técnico, né? Do agente precisar esse apoio técnico, falarei para vocês sobre a questão do objeto. Então, quando você está lidando hoje com os contratos públicos, você tem, de alguma forma, ainda que hajam princípios, uma equidade entre princípios e tal, né? Princípios mais sutis, princípios mais moderados, né? Uma questão de legalidade moderada, enfim, existe hoje uma tendência legal a você falar numa supremacia do objeto e enquanto esse objeto se comunica ao interesse público. Então, para nós, por exemplo, o Tribunal de Contas, é uma mudança grande de paradigma. Você vê que um contrato vai ser executado, mesmo com determinadas falhas, com determinados vícios, se houver um interesse público a ser resguardado. Isso é um ponto importante que a lei vem colocando. Então, em primeiro lugar, o interesse público, e depois você vai atrás, seja no âmbito do próprio contrato, administrativamente, por penalizações, por multas, tal, né? Seja depois no âmbito do próprio controle externo, mas você percebe que o legislador diz assim, vamos parar de ter descontinuidade de serviços públicos, de obras e tal, por questões discutíveis no contrato. Porque o que acontecia? Eu enxergava um vício insanável no contrato. Né, eu ia lá e enxergava um vício insanável, para mim era uma coisa assim, né, coloquei, sustentei, saiu o acórdão dessa decisão, vício insanável, esse contrato está maculado, esse contrato é sujo, não tem como. Em sede de recurso, a empresa vai lá e apresenta provas, por exemplo, que mudaram o entendimento, revisaram o entendimento do acórdão anterior. Só que a obra já parou, o serviço descontinuou, e daí você faz o quê? Chama o contratado e pede desculpa, porque afinal de contas não era tudo aquilo. Aí ele perde no recurso, na hora ele embargou um aspecto da decisão e sim, o contrato voltou a ter vícios insanáveis e tudo mais, e para tudo outra vez. Essa ruptura, né, esse movimento de decidir de uma forma, decidir da outra, era visto como muito danoso à administração pública. Então, optou-se por continuar contratos, né, aplicar sanções, penalidades, depois apurar responsabilidades, mas procurar manter o contrato, salvo em situações ali em que isso realmente não é possível. Então, assim, infrações hoje de gestão de contrato são ligadas à inexecução parcial, a inexecução parcial com prejuízo à continuidade do serviço público, isso é muito importante para a gente ver a distinção que é feita entre inexecução de forma geral e inexecução com falta de continuidade, né? A gente coloca isso em outro patamar, a inexecução total ou a declaração falsa, né? São as infrações gerais no âmbito do contrato. O que eu digo a vocês em relação a isso? Para a gestão, né, vendo por essa ótica do objeto, vendo o tamanho da importância que o objeto tem
a gestão e a fiscalização de contratos estão muito focadas no caso concreto. No caso concreto. Se eu vier aqui dizer para vocês uma receita de bolo sobre fiscalização de contratos, não comprem, porque está muito ligado, então, a essa questão de qual é o objeto que está sendo executado, o quanto ele é fundamental em termos de continuidade, o quanto ele é conectado a determinado interesse público que tem que ser atendido e que não pode ser prescindido, né? A avaliação do cumprimento das cláusulas contratuais, o quanto o interesse público está sendo respeitado durante a execução desse contrato. E aí você tem realmente recursos dados pela ANLL, né? Na verdade, eles não estão apenas dados, me lembro de uma palestra do professor Rodrigo Hanayama falando sobre tipologias mesmo, né? Hoje você tem praticamente tipologias no que tange a questão das infrações, das sanções contratuais que você vai aplicar ao contratado, no caso de você ter realmente problemas no âmbito do contrato. A ideia é que não se caminhe para um litígio, né? Isso nem sempre é possível realmente. A gente sabe que os litígios contratuais fazem parte aí da vida de todo agente público, né? Quem nunca viu um, que atire a primeira pedra, quem nunca entrou em um, que atire a primeira pedra. Mas, de fato, a ideia é você conseguir resolver coisas no âmbito do contrato para que não haja prejuízo ao cidadão. Então, portanto, o segundo recado, né, a quem está do outro lado ali, fazendo a coisa acontecer, né, porque vocês que estão aí na cadeira estão fazendo a administração pública acontecer. Olhem com cuidado o caso concreto. Aquilo que vocês viram de experiência para outro contrato pode não servir a determinado objeto que seja sensível, de difícil alcance, de difícil execução. Então, aquilo que se aplicou eventualmente a um contrato que você tinha, que era uma licença, uma assinatura de um software que você podia até ter substituído por um livre, não sei, não é a mesma coisa do que o serviço de transporte de enfermos para o hospital. Não sabe a caneta, a força que você terá ao fiscalizar esse contrato tem que ser medida, sim, de acordo com o peso do objeto. Cuidado com os aditivos, né? Em certos momentos, os agentes públicos acabam caindo numa transfiguração do objeto ao tentar chegar e ajustar determinados aspectos. Ali, olha, eu quis acertar esse objeto, sentei com a empresa pode me oferecer mais isso, então eu pensei em aditar. Cuidado, porque assim não dá para a gente também fazer uma ruptura daquilo que foi contratado, né? Pensar muito em razoabilidade, pensar em proporcionalidade e pensar também em segurança jurídica. Pessoal, voltando aqui aos meus 2 pontos principais. Primeiro, diligência, sempre por escrito no processo, né? Hoje as licitações e contratos são vistos como um problema não mais da comissão de licitação apenas, mas da administração pública como um todo, inclusive da alta administração. Você que está com a sua assinatura num procedimento de licitação, num contrato, é fiscal de um contrato, não deixe de recorrer à equipe técnica, não deixe de recorrer à equipe de apoio antes da sua tomada de decisão. Né? O que a bunda não atrapalha. Então, vão lá e puxem realmente informações para tomar uma decisão qualificada, que eu tenho certeza que vocês querem tomar também. E quando vocês estiverem diante de uma decisão qualificada, acreditem em mim, vocês vão sentir outro nível de segurança jurídica. Quem está diante de informações suficientes, munidos de informação suficiente, sente mais segurança jurídica no processo de quem está tendo que tomar uma decisão assodada, precipitada, com informações desconexas, enfim. Né? Então, regulamentem, estruturem, normatizem e contem com uma equipe de apoio. E no segundo caso, ao gerir, fiscalizar ou contratar, atentem ao interesse público, ao problema que a gestão pública está resolvendo e às particularidades do objeto, né? Cada vez mais, nesse caso dos contratos, você tem que se valer da ideia do que é o caso concreto que está sendo atendido e quais são as medidas que são possíveis, né, com os devidos atenuantes e agravantes, as medidas que são possíveis para caso que vocês estão se deparando, ok?